Olá a todos e a todas, dando continuidade aos nossos estudos da atmosfera, geosfera e hidrosfera, hoje vamos discutir a outra camada fluida do planeta, que é a hidrosfera. Bom, a hidrosfera, como já falamos anteriormente, é a esfera da Terra que vai englobar todos os reservatórios de água no planeta. Oceano, rios, lagos, água subterrânea, gelo, etc. Né? Agora, a Terra também ela é um planeta, né, único no sistema solar, porque ele é o único planeta a ter a água sob os seus três estados físicos, seja ele líquido, sólido, né, como o gelo, ou gasoso, como o vapor d'água. Tá? A hidrosfera também é uma camada, né, não muito espessa, né, se a gente comparar com o planeta como um todo, 3,8 quilômetros de espessura, e ela representa, olha só, somente 0,024%, né, de toda a massa da Terra. Então, ela é também uma camadinha bem tênue. Né? Só que onde, então, e em que proporções a gente encontra água no planeta? Né? Quando a gente olha a Terra, 70% do planeta é coberto por água. Né? Então, a água, ela se concentra aonde? Nos oceanos. Né? Então, a gente tem 97% de água salgada, só 3% de água doce. A gente depende da água doce. Né? Dessa água doce, 69% está onde? No gelo. Né? Geleiras e calotas polares. A Antártica é o maior reservatório de água doce do planeta. Né? O resto, né, está na água subterrânea. E só uma pequena parte, 1% aqui, que é a água superficial, a água que a gente mais usa. Né? E ela é distribuída como, essa água superficial? Né? Lagos, umidade dos solos, atmosfera, né, pelo vapor d'água, tem um pouco de água também nos seres vivos e uns 2% aqui nos rios. Tá? Bom, além disso, a água, né, é uma substância química extraordinária e única. Né? Vocês provavelmente viram isso nas aulas de química. A molécula de água, né, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, ela é um dipolo, né, com um polo negativo e um polo positivo. Isso, né, permite que ela crie pontes, ligações de hidrogênio, né, entre moléculas de água e entre também outras substâncias. Portanto, a água ela é um solvente único, né, e muito importante em todos os ciclos de matéria e elementos químicos, né, no planeta. Ela tem algumas propriedades importantes também em relação à absorção e liberação de calor. Né? Quando, né, ela passa do estado gasoso para o líquido, ela libera calor. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, ela absorve calor. Né? Também tá, a absorção e liberação quando passa para o estado gasoso para o sólido e vice-versa, ou para o estado sólido para o líquido e vice-versa. Né? Então, essas trocas de energia, né, nessas mudanças de fases vão ser muito importantes no ciclo hidrológico e para todo o sistema climático. Bom, ela tem uma peculiaridade também, né? E que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Então, o gelo flutua em superfície. Isso é importante, por exemplo, em lagos que congelam no inverno, porque isso mantém, né, um certo isolamento térmico que permite que a vida continue, né, na porção líquida, né, do lago, por exemplo. Essa água absorve, né, radiação infravermelha,
UV, ela é transparente ao espectro visível, né? E ela tem, então, um papel importante, tanto para a vida, quanto para o efeito estufa, para o clima, etc. Bom, os diferentes reservatórios, né, eles não estão completamente isolados, existem várias trocas entre eles, né? Da atmosfera para o oceano e vice-versa, né? O oceano em que interage também com a crosta oceânica, o manto, a atmosfera e crosta continental, hidrosfera, criosfera, existem trocas de matéria e elementos entre todos esses reservatórios em velocidades diferentes, com fluxos diferentes, né? Mas vamos tentar ilustrar rapidamente essas trocas. Uma das trocas mais importantes é a de atmosfera-oceano e atmosfera crosta continental, atmosfera-superfície, né? Através do quê? Da precipitação e da evaporação, né? Isso aqui vai ter um papel muito importante para regular o clima do planeta, né? A gente falou que nessas trocas, essas mudanças de fase, a absorção e liberação de calor, né? Precisa muito energia para evaporar, que acaba sendo restituída através dos outros processos. A evaporação, ela é mais intensa do que a precipitação acima dos oceanos, e a precipitação é mais intensa acima dos continentes. Mas precipitação e variação, é claro, vai variar, né, considerando o planeta, em latitude e ao longo das estações. Bem, o que estamos tentando mostrar aqui? À esquerda a gente tem uma animação que mostra essa variação da precipitação, à direita, né, mostra a variação da vapor d'água, a espessura, na verdade, do vapor d'água na atmosfera. A gente repara o quê? Né? Uma faixa que se mantém mais ou menos na linha do Equador e que vai oscilando, né, um pouquinho para o norte, um pouquinho para o sul. No caso da precipitação, ela concentra praticamente os 2/3 aqui da precipitação do planeta, né? E ela corresponde àquela zona de convergência onde a gente tem uma quantidade mais elevada de água, uma radiação solar mais intensa, portanto, né, a evaporação e precipitação mais intensa. E essa oscilação, né, ela caracteriza, né, essa variação de estações secas e estação chuvosa nos climas, né, das regiões intertropicais. Uma outra interação entre reservatórios, né, é considerando o oceano, a criosfera, que é o reservatório do gelo, né, polar e das calotas polares, e a crosta continental. A criosfera, né, é a maior reserva de água doce, e todas essas trocas vão ter um papel importante na regulação do clima, na variação do nível dos oceanos, na salinidade da água dos oceanos, né? Se eu derreto mais gelo, vou acabar diluindo um pouco, abaixando essa salinidade ou não. E um papel importante também na erosão mecânica dos continentes. Nas interações oceano, hidrosfera, crosta continental, vai ter um papel importante na alteração química e mecânica dos continentes, nos fluxos de sedimentos para o oceano, fluxo não só de sedimentos, mas também de espécies químicas, né? E papéis na hidrólise dos minerais. São dois termos, né, que a gente não abordou em nenhuma vez ainda, mas que a gente vai retomar nas próximas aulas, e que é relacionada à alteração química dos minerais. A interação também entre o oceano e a crosta oceânica, né? Crosta oceânica e circulação de água também, né, associada ao manto. A percolação de água através da litosfera, ela é muito grande, são milhares de toneladas por ano, né? E isso também há um papel na transferência de calor, em alteração hidrotermal, né, e aporte de substâncias químicas para o oceano, tá? Isso também promove, né, uma incorporação de água, uma hidratação das rochas e dos minerais.
fazendo um balanço dos fluxos entre os diferentes reservatórios, né? Isso vai determinar, então, o nosso ciclo da água, né? A evaporação acima dos oceanos, ela é muito maior do que a precipitação, né? Acima dos continentes, a precipitação é maior do que a evaporação. Então, eu tenho acima dos oceanos um excedente, né, de evaporação, que vai ser transportado para os continentes e vai ser precipitado. Se eu tenho acima dos continentes um excedente de precipitação em relação à evaporação, o que acontece com esse excedente? Esse excedente, ele retorna, né, para o oceano através do que a gente chama de escoamento superficial, que é o surface runoff em inglês, né? Mas uma parte também pode se infiltrar, né, e constituir, os aquíferos, né, os reservatórios de água subterrânea, e retorna ao oceano. Então, eu tenho, né, um equilíbrio, que é excedente aqui, retorna aqui para o oceano e o equilíbrio é mantido. E claro que isso aqui é algo global, né? Ele vai variar localmente, regionalmente, né? Então, provavelmente, vocês podem encontrar alguns valores, né, diferentes. Agora, o ciclo da água, ou seja, o movimento de uma gota d'água, né, através do ciclo dos seus reservatórios e a sua interação com a superfície, ela vai ser importante, como já ressaltei várias vezes, né, nos processos de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação de partículas, né, e de substâncias químicas. A gente vai detalhar todas essas etapas em breve, nas próximas semanas. Mas isso reflete a composição química, por exemplo, da água de chuva ou da água de rio ou da água do mar, né? Prestem atenção aqui à escala de concentração em miligramas por litros. Água de chuva, né, ela tem algumas espécies químicas que vão variar em concentração em função da sua proximidade com o oceano ou de sua proximidade com regiões mais rurais ou mais urbanas, né? Aqui provavelmente é uma água de chuva mais próxima do oceano. Tem uma quantidade de sódio e cloreto relativamente importante, um pouquinho de sulfato também. Na água de rio, né, o padrão aqui de concentração é bem diferente. Temos mais ácido carbônico e sílica, né, e alguns outros componentes que vão variar em função da interação água-rocha, pela qual a água está passando. Na água do mar, né, com uma salinidade de 35 por mil, né, 35 gramas de sais em um quilo de água, temos o quê? Principalmente sódio, cloreto, sulfato, né, mas também um pouquinho de potássio, magnésio, cálcio, etc. Né? Então, essa composição química reflete essas interações e esses fluxos entre reservatórios. Bom, então a hidrosfera também é uma camada fluida, né? A gente falou que ela absorve e libera energia e ela se movimenta também. Se movimenta como? Por dois tipos de circulação oceânica, uma superficial e uma circulação mais profunda. A circulação superficial ela vai ocorrer acima de 100 a 700 metros de profundidade, pode variar isso de um oceano a outro, né? E o motor dessa circulação é o vento, né? O vento, portanto, ela é acoplada a toda a circulação atmosférica e sua velocidade é alta. Enquanto que a circulação profunda, né, ela vai ocorrer abaixo de 100 a 700 metros de profundidade. Aliás, esse limite, né, é determinado por a termoclina, né? O motor dessa circulação profunda é a temperatura e a salinidade da água, né? E ela tem um nome, circulação termoalina, tá? E ela vai ocorrer em 75% do volume dos oceanos, mas ela tem uma velocidade muito baixa.
né? E a gente vai ver que tudo isso também ajuda a regular, né, todo o sistema climático. Aqui temos um mapa que mostra a circulação superficial global, né? Aqui na região do Equador tem essas correntes que se acoplam aos ventos alísios. E eu coloquei em destaque aqui duas correntes, né? A corrente do Golfo, o Gulf Stream em inglês, importante aqui nessa região a leste dos Estados Unidos e no noroeste da Europa, porque é uma corrente quente que ameniza a temperatura aqui dessa região. E temos também essa corrente quente, a corrente do Brasil, né, que tem toda uma série de consequências aqui climáticas na região. A circulação oceânica termoalina, ou seja, a circulação mais profunda, né, ela tem a ver então com a variação de densidade e temperatura das águas, né? E tem umas regiões onde essa água mais densa, mais fria, ela vai afundar, né? Então aqui, por exemplo, no mar da Noruega e do Labrador, e ela vai se juntar aqui a uma circulação também profunda de águas frias ao redor aqui da Antártica, né? Ela tem algumas correntes de retorno, né, aqui no Oceano Índico ou no Pacífico, onde aqui são correntes, né, superficial de água um pouco mais quente, né? E tudo isso na escala do tempo geológico vai ter reflexos muito importantes para o sistema climático que vamos ver na próxima aula.